Que bom que os bons ventos os trouxeram a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Trezentésima, 38ª noite. Acordada sempre por sua irmã Dinazarda, Sherazade continuou com a história de Aladim da noite anterior, da seguinte forma. Como aquele a quem se dirigia se prontificou a ensinar-lhe o caminho que devia seguir para ver o palácio de Aladim, o mágico africano levantou-se e partiu no mesmo instante. Chegando e examinando o palácio de perto e de todos os lados, pareceu-lhe que Aladim se servira da lâmpada para mandá-lo construir. Sem atender à falta de meios de Aladim, filho de um simples alfaiate, bem sabia que ninguém podia fazer semelhante maravilha senão os gênios escravos da lâmpada, cuja aquisição lhe escapara. Ofendido em extremo da facilidade e da grandeza de Aladim, que quase não fazia diferença da do sultão, voltou ao cão onde se alojara. Tratava-se de saber onde estava a lâmpada, se Aladim a trazia consigo ou em que lugar a conservava. E isto era o que era preciso que o mágico descobrisse por uma operação de geomancia. Chegando ao alojamento, pegou um quadrado e na areia que trazia consigo quando viajava. Acabada a operação, conheceu que a lâmpada estava no palácio de Aladim e alegrou-se tanto deste descobrimento que mal se conhecia a si próprio. Eu alcançarei esta lâmpada, disse ele, e desafio Aladim a impedir-me de lhe tirar. Hei de fazê-lo descer até a baixeza de onde tomou tão alto voo. A desgraça de Aladim quis que tivesse então ido a uma partida de caça por 8 dias, e havia só 3 que partira. E eis aqui de que modo o mágico africano foi disso informado. Tendo feito a operação que acabava de causar-lhe tanta alegria, procurou o porteiro do Khan com pretexto de conversar com ele e disse-lhe que acabava de ver o palácio de Aladim. Depois de lhe ter exagerado tudo o que nele observara de mais maravilhoso e tudo o que lhe causara maior admiração, e que todo mundo admirava como ele, acrescentou: a minha curiosidade estende-se mais longe, e não ficarei satisfeito sem ter visto o dono a quem pertence um edifício tão maravilhoso. Não vos será difícil vê-lo, replicou o porteiro. Não se passa dia que não dê ocasião a isto quando está na cidade. Mas há 3 dias que partiu para uma grande caçada que deve durar 8. Não quis saber mais o mágico africano. Despediu-se do porteiro e, recolhendo-se, é ocasião de pôr a mão à obra, disse consigo. Não devo deixá-la escapar. Foi à loja de um fabricante e vendedor de lâmpadas. Senhor, disse-lhe, preciso de uma dúzia de lâmpadas de cobre. Podeis aprontar-nas? Disse-lhe o vendedor que lhe faltavam algumas, mas se quisesse esperar até o dia seguinte, que lhes daria todas na hora que quisesse. Quis o mágico esperar. Recomendou-lhe que fossem asseadas e bem polidas. Depois de ter-lhe prometido que lhe pagaria bem, recolheu-se ao seu campo. No dia seguinte foi a dúzia de lâmpadas entregue ao mágico africano, que as pagou pelo preço que lhe pediu o vendedor, sem diminuir coisa alguma. Meteu-as num cesto que se provera expressamente, e com ele no braço foi se encaminhando para o palácio de Aladim. Logo que viu em frente, pôs-se a gritar: quem quer trocar lâmpadas velhas por novas? Os rapazes que brincavam na praça, ouvindo-o, correram e ajuntaram-se à roda dele, apupando-o e tomando-o por um louco, até que os passageiros se riam da sua tolice, pois tal lhe parecia. Deve ter pedido, dizem ele, o juízo para oferecer lâmpadas novas por velhas. Não fez caso o mágico africano nem das apupadas dos rapazes, nem de tudo o que puderam dizer dele. E para dar gasto à sua fazenda, continuou a gritar: quem quer trocar lâmpadas velhas por novas? Repetiu tantas vezes a mesma coisa
indo e vindo pela praça, diante e em roda do palácio, que a princesa Badul-Badur, que estava então no salão das 24 janelas, ouviu a voz de um homem. Porém, como não podia distinguir o que dizia, por causa das lâmpadas, das apopadas dos rapazes que o seguiam, e cujo número aumentava de instante a instante, mandou uma de suas escravas, em quem mais confiava, para ver o que causava este barulho. Não tardou muito a voltar a escrava, que entrou no salão dando grandes gargalhadas. Ria de tão boa vontade que a princesa não podia deixar de rir encarando-a. Então, louca, diz a princesa, queres dizer-me por que razão está assim rindo? Princesa, respondeu a escrava, rindo sempre, quem poderia deixar de rir vendo um louco com um cesto no braço, cheio de belas lâmpadas novas, que não procura vendê-las, mas trocá-las por outras velhas? São os rapazinhos que o cercam de tão perto que mal pode andar, e que fazem toda a bulha que se ouve zombando dele. Ouvindo isto, outra escrava, dirigindo-lhe a palavra, a propósito de lâmpadas velhas, disse ela, não sei se a princesa reparou que há uma sobre a cornija. Aquele a quem pertence não desgostará de achar uma nova em vez da velha. Se a princesa quer, pode ter o gosto de experimentar se ele é tão doido que dê a lâmpada nova em troca de uma velha, sem pedir tornar dela. A lâmpada de que falava a escrava era a lâmpada maravilhosa de que Aladim se servira para elevar-se ao grau das grandezas a que chegara. E ele mesmo a pusera sobre a cornija antes de ir à caça, receando perdê-la, precaução que nunca deixara de adotar antes de sair. Porém, nem as escravas, nem os eunucos, nem a princesa tinham reparado nela até então, na sua ausência. À exceção do tempo da caça, trazia-a sempre consigo. Disse-á que a precaução de Aladim era boa, mas ao menos que devera fechar a lâmpada. É verdade isso, porém, em todos os tempos houve deste descuidos, e ainda os há hoje, e não deixará de havê-los. A princesa Badul-Badur, que ignorava que a lâmpada fosse tão maravilhosa como era, e que Aladim, que nunca lhe falara dela, tivesse um interesse tão grande como tinha, em que não lhe bulinassem e fosse conservada, entrou a gracejar e ordenou ao eunuco que pegasse nela e fosse fazer a troca. Obedeceu o eunuco, desceu do salão e apenas saiu do palácio, logo avistou o mágico africano. Chamou-o e, estando perto dele, mostrou-lhe a lâmpada. Dai-me, disse ele, uma lâmpada nova por esta. Bem viu o mágico africano que esta lâmpada devia ser a que procurava, e que não podia haver outras no palácio de Aladim, onde a baixela era de ouro ou prata. Pegou nela apressadamente da mão do eunuco, e depois de a ter metido no seio, apresentou-lhe o cesto e disse-lhe que escolhesse a que lhe agradasse. O eunuco assim fez. Depois de ter largado o mágico, levou a lâmpada nova à princesa Badul-Badur. Apenas realizada a troca, logo os rapazes fizeram ecoar na praça ainda maiores gargalhadas de riso, zombando, ao que lhe parecia, da tolice do mágico. Percebendo, porém, Sherazade que já era dia, cessou de falar neste instante. Este mágico africano terrível conseguiu realizar o seu maléfico intento e conseguiu se apoderar de a lâmpada de Aladim. E o que virá disto? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.